Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vou contar aqui pra vocês algumas historinhas, né? Que não são fajutas, não são falsas, são histórias da minha própria vida. São experiências que eu sou uma pessoa que já passei por algumas coisinhas, eu estava analisando. Eu já passei por algumas coisinhas que pouca gente passou, que eu conheço, né? Mas muita gente passou. Só que do meu nicho de pessoas que eu conheço, algumas só eu passei. Eu não desejo pra ninguém, né? Porque realmente não foi fácil. Algumas coisas não foram fáceis, teve processos difíceis. E não é fácil você compartilhar a sua história sofrida ou de alegria, enfim. Não é fácil você se expor tanto assim, né, para as pessoas. Mas eu vou compartilhar algumas experiências, algumas trocas, porque alguém pode estar precisando, né, escutar. Eu sou Mônica Morgana, eu sou evangélica. Atualmente eu tenho 41 anos, né? Eu moro com a minha família, na minha casa. Moro em cima da casa da minha mãe. Minha mãe mora embaixo, ela me deu o terreno, a laje, né, pra eu fazer, né? Em cima da minha casa e graças a Deus eu consegui. E hoje o tema é esse. Como foi que eu construí a minha casa? Há uns anos atrás, eu fui trabalhar num emprego na Insinuante, na loja Insinuante, que é a loja de eletro, né, que se tornou depois Ricardo Eletro, enquanto eu estava trabalhando lá, virou Ricardo Eletro, que infelizmente fechou, certo? Mas esse não é o final da história. Mais ou menos ali pelo ano 2011, né, eu fui trabalhar na Ricardo Eletro. Na época, meu filho tinha apenas 8 meses, né? E eu sem experiência de trabalho nessa área de vendas, eu fui para ser vendedora. Mas aí eu fiz a entrevista, né? E foi uma entrevista bem difícil, confesso para vocês. A gente foi fazer a entrevista, era lá no Juan Soares, no CD da Ensinante, né? Que na época era Ensinante. E lá eu fui fazer a entrevista e tinha que mostrar, tinha que vender algo que estava na sua bolsa, a seleção. E uma das coisas que eu tinha na minha bolsa era um celular quebrado. E todo mundo lá fora mostrou o celular, né? Quando eu saí da sala, eu vendi o meu celular pra ela, né? Eu ofereci meu celular. E eu, meu Deus, meu celular tá todo quebrado. É um guitarrinha. Não sei se vocês sabem o que é um guitarrinha. Mas eu entrei, mostrei. Ela disse, você tem alguma coisa pra vender? Faça uma venda pra mim. Venda alguma coisa na sua bolsa. Peguei o celular, mostrei, ofereci a ela, vendi. Aí ela disse, mas tá quebrado? Eu digo, não tá quebrado. É o modelo dele que é assim. É porque o design dele é diferenciado. Eu não sei se foi isso que fez eu passar na entrevista. Eu sei que eu passei e entrei para Ensinante. Depois eu falo mais detalhes para vocês sobre isso. E ali, como vendedora do Eletrinho, né? Graças a Deus eu consegui algumas conquistas de metas, bati a meta, com muita peleja. Peguei o sistema no começo, foi bem difícil. Depois eu comecei a bater meta, depois eu comecei a ganhar dinheiro. Não era muito dinheiro, mas eu chegava assim nos 2.000, que na época era bom, 2.000, quem vendia 2.000 era bom. E com isso eu consegui, né, algumas conquistas, como por exemplo, todo ano era depositado, ou toda vida era depositado meu FGTS. E nisso eu durei 7 anos, né, 7 anos nesse trabalho. Quando se tornou Ricardo Eletro, ficou diferente a loja, depois já foi falindo, foi ficando sem mercadoria, foi ficando ruim. Aí eu pedi pra me colocar no corte, porque eu não poderia perder tudo que eu conquistei, né?
de trabalho. E quem, lógico que fale, geralmente quem fale não paga o funcionário, né? Como aconteceu com alguns amigos meus que ficaram para sair depois de mim. Então, com isso eu consegui fazer, com esse dinheiro que me botaram para fora, né? Me deram minhas contas, eu consegui 11 mil. Por incrível que pareça, 11 mil. E esses 11 mil foi o suficiente para eu fazer minha casa, né? Uma casa grande. Uma casa, depois eu vou mostrar pra vocês a minha casa, certo? A minha grande conquista da minha vida. Mas falta terminar muita coisa. De lá pra cá eu não tive mais condições de terminar. Mas eu já fiz muita coisa, graças a Deus, devagarinho. E esses 11 mil deu pra quê? Deu pra rebocar, ou deu pra levantar a casa apenas. Quando eu vim morar bem, não tinha nada. Nada, nem porta, nem nada. Não tinha reboco, não tinha piso. O piso era aquele piso de laje, né? A poeira muito grande. Eu sou uma pessoa alérgica, né? Tenho sinusite e tudo. Mas eu vim assim mesmo. O que eu queria era estar na minha casa, queria ter meu espaço. E ali foi maravilhoso, graças a Deus, eu com os meus filhos, né? E deu tudo certo. Hoje em dia eu tô aqui casada, tenho um esposo que mora aqui, né? Comigo, na época eu namorava com ele, mas não era como é hoje, né? Essa relação, né? Mais fundamentada com o casamento e tudo. E nisso, não foi fácil, gente, a batalha para construir essa casa. Na época, meu esposo não quis me ajudar a fazer. Eu precisei de dinheiro para terminar. Ele não quis fazer um empréstimo para terminar. Ele fez um empréstimo para cá, ajudar a casa dele, que ele morava no Bom Jardim. Eu me senti naquela época abandonada, assim, por ele, né? Porque em vez dele investir aqui, ele foi investir lá, numa casa que ele nunca tinha investido, só porque veio ajudar a minha casa. Mas enfim, hoje tá morando aqui, né? E eu agradeço por essa casa, que é perto da casa da minha mãe, né? Que é em cima da casa da minha mãe, da casa do meu pai. Eles me ajudam, são minha rede de apoio, a quem eu posso confiar, né? Eu tenho um filho de 13 anos hoje, que é aquele que de 8 meses, na época que comecei a trabalhar no ensino antes. Hoje ele já tem 13 anos, né? E quando nós viemos morar nessa casa foi em 2019, antes da pandemia. E foi uma época difícil. Naquela época as coisas eram muito mais baratas, muito mais. Gente, jamais. Se fosse depois da pandemia, eu jamais poderia ter feito essa casa com 11 mil. Porque em 2019 eu comprei material, comprei 6 milheiros de tijolo. Minha casa ficou coberta de milheiro de tijolo. E assim, né, na frente da casa da minha mãe, né, ficou coberta de milheiro de tijolo, 6 milheiros de tijolo para poder fazer essa casa. A gente foi morar de aluguel. Eu paguei o aluguel para minha família, para morar numa casinha aqui perto, para poder não desabrigar minha família enquanto fazia essa casa. Foi um processo grande, longo. Quando foi em 2020, minha casa estava levantada. Aí em 2020 foi o ano que começou a pandemia. Aí eu tive que comprar uns materiais para rebocar, para botar piso. Gente, quando eu fui olhar o preço, sério mesmo, tudo dobrou de preço, tudo. Se fosse para levantar no tempo dessa pandemia, não tinha dado nada certo. De lá para cá, ó, o cimento era 20, passou para 40. A areia acho que era 30, passou para 60. Entendeu? Mas é uma coisa que ficou absurdamente cara, né? E graças a Deus que eu tive esse processo de fazer minha casa antes dessa pandemia, que tudo mudou. Já estamos aí em 2025, depois da pandemia, 5 anos, mas as coisas continuam só aumentando e piorando. E eu sinto muito para as pessoas que estão aí com construção de casa, lutando, 11 mil,
É fora da realidade das pessoas, né? De poder construir casa com 11 mil. Não existe mais, não dá mais. No máximo que vai conseguir fazer um quarto, né? Mas independentemente de você conseguir fazer um quarto ou não, faça. Vai fazendo aos poucos. Vai pra dentro do jeito que tiver. Tem coragem, entendeu? Saia do aluguel, saia de onde está sendo humilhado. E não era o meu caso, né? A minha rede de apoio é maravilhosa. Mas eu queria uma casa. Queria uma casa maior, queria um espaço maior, que o meu quarto era pequeno, na casa da minha mãe. Tô assim porque eu tenho um problema de sinusite, gente, aí sempre a garganta tá ruim, entendeu? E não tenho medo de enfrentar os problemas, não tenho medo de enfrentar as dificuldades. Sim, falando em parceria para construir a casa. Quem foi que construiu a casa comigo, né? Assim, porque eu servi de servente muitas vezes, porque não tinha quem servisse de servente, eu não poderia pagar, né? Então, era assim. Eu contratei um pedreiro, que ninguém apostava nele, gente, ninguém. Porque é um cara alcoólatra, mas ele fez a minha casa perfeita, graças a Deus, para a vida dele. E não cobrou muito caro, graças a Deus. Na época eu paguei 4 mil. Isso 4 mil, gente, hoje em dia vocês estão cobrando aí por 3 dias de trabalho, certo? E ele me ajudou bastante, graças a Deus. E quem serviu de servente o tempo todo, e de pedreiro, e de qualquer coisa, foi meu pai. Muito obrigada a Deus pela vida do meu pai. Se não fosse ele, minha casa não estava de pé. Porque meu pedreiro, ele tinha problema de alcoolismo e tal, ele já tinha um corpo debilitado. Então muita coisa foi meu pai que fez, ajudou a ele. Muita coisa foi meu pai que, além de servir de servente, às vezes era ele levantando um lado, meu pai levantando o outro, entendeu? E pegando a massa e mexendo. Então meu pai, gente, foi fundamental na construção da minha casa, nunca me abandonou. Até me ajudar financeiramente com materiais, me ajudou também, entendeu? E na época ele perdeu mais de 10 quilos, chegando no trabalho, correndo, tirando a roupa para construir minha casa. Até hoje meu genro se orgulha disso e fala que foi a única pessoa que ele veio fazer isso, chegar do trabalho e correr para construir a casa da filha, né? E agradeço a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe, que me apoiaram imensamente para eu chegar até minha casinha hoje. Não tenho medo de enfrentar as dificuldades. Valorizem a família de vocês, né? Valorizem a rede de apoio de vocês, porque na hora da dificuldade é quem não abandona, né? O pai, a mãe, ter pai e mãe que ajude é uma dádiva de Deus. Mas se você não tiver, Deus está do seu lado e nunca vai te abandonar, tá bom? Tchau, Deus abençoe. Até o próximo. Eu espero estar aprendendo mais e mais aqui. E para poder compartilhar outras histórias, que tem história aqui que você vai chorar. Mas eu não vou te contar hoje, não. Tá bom? Um abraço. Até mais.